Então, Oh, quando meu Deus. quando meu filho tinha, sei lá, 8 meses, ele foi pra creche, ele chegava arranhado, mordido, ele batia, apanhava. Gente, pelo amor de Deus, Ai, meu a gente Deus. tá fora da caixinha, né? Tá. Nós perdemos um pouco a noção. Eu acho que tá na hora da gente voltar um pouco, né? Porque senão a gente vai por um caminho que não faz muito sentido. Para mim, o pior é o animal adoecer mais nessa relação. E ainda que a gente diga isso para as pessoas, elas falam assim, muitas vezes para mim, Dr. Marcos, eu entendo o que você está dizendo, mas eu não vou mudar. É isso que eu ia te falar. As pessoas Então- até entendem, mas não querem mudar. Então, esse é o pretenso amor que a pessoa diz ter pelo bicho, né? Porque se um pediatra chega para mim e fala, Marcos, a tua atitude em relação ao teu filho o está prejudicando. Eu, como um pai zeloso, vou dizer, nossa, então... E a gente erra todo dia com o filho da gente, mesmo porque não vem com um manual, né? Exato. A gente está sempre orientando, lendo livros e tal. Mas veja, né? Se eu sei o que faz mal para o meu filho e eu continuo, quer dizer, é um processo carencial meu, né? Que eu não vejo o cão. Ele, para mim, é um excluído, né? Muitas vezes, dos clientes atuais. Os clientes o excluem. Excluem o pai, a mãe. Quando diz, vem com a mamãe, vem com o papai, eles estão excluindo. Ele tem um pai e uma mãe. Você não é a mãe dele, você não percebeu? Sim, sim. E quando você faz isso, você exclui a mãe dele. Ou você exclui o pai dele. Isso é uma exclusão. Cai na terceira lei de Bert Hellinger, né, que é o pai das constelações familiares, chamado pertencimento ou pertinência. Ou seja, tudo que a gente exclui na vida adoece. Nossa, uma coisa muito profunda pra gente pensar. Porque assim, ó, olha, eu já querendo ser profunda. Depois eu vou ser profunda com o doutor falando das coisas. Porque, ó, o filhote muitas vezes veio pra gente com 3 meses. Ele não tem a memória. Ele tem essa memória, será? Do pai, da mãe? Ele é um cachorro, né? Ele é um cachorro. Mas ele tem a memória. Ainda Ele foi separado da mãe, né? Muito cedo. Ele deixou de ser cachorro? Porque Não. ele foi separado da mãe? Mas e essa separação? Eu sempre fiquei na minha cabeça. O cão sofre por essa separação? Sofre. Sofre. Eles têm o sofrimento deles que eles se resolvem. Tá. Mas a questão não é essa. A questão é depois você querer ser a mãe dele. Se colocar no lugar. Exatamente. Aí ele vai olhar pra você e vai achar que você é a mãe dele. Isso é péssimo pra ele, porque ele não é da sua espécie. E aí você vai jogar em cima dele um peso muito grande. É difícil pra ele ser cachorro e ser uma projeção de um filho teu. É pesado. Sim, é um fardo pesado. Inclusive aí depois vem as expectativas que você cria em função dele e se frustra quando percebe aos poucos que ele de fato não é um filho biológico seu. Ele é um cachorro. Ele é filho de um outro casal. Sim, sim. Ele pertence a uma outra espécie, né? Ele tem um outro sistema familiar. Ele tem uma fisiologia, uma anatomia. Ele tem um comportamento, uma nutrição completamente diferente da nossa. E isso, doutor, tá falando uma coisa, eu tô aqui pensando, as pessoas justamente quando pegam um filhote, né, é a fase mais difícil de adaptação dentro da casa, porque justamente o animal, ele é um animal, né, ele tem a descendência dele, né, vem do lobo, tem toda uma história aí por trás, aí vê o animal roendo as coisas, estragando algumas coisas, e ficam enlouquecidos, querendo justamente que ele não faça como se fosse treinar uma criança, e não é, né. Então, eu acho que esse período é o mais difícil de adaptar o ser humano e também o animal, né? Quando a gente passa a ter essa visão nova, Tudo aí muda. tudo muda. Às vezes a pessoa fala assim, doutor, o cachorro fez xixi. Eu peguei o cachorro outro dia, fez xixi e cocô no lugar errado. Não vai aprender? Faz um mês que ele está em casa. Nossa. Eu falo assim, olha, membros da nossa espécie levam 2 anos para aprender a defecar e a urinar. A senhora quer que em um mês Em um mês. o cachorro faça xixi e cocô no lugar certo? Veja. Eu adoraria que fosse assim também, mas não é. O Mike tá com 1 ano, gente. Às vezes ele erra, mas é porque ele é um animal, né? Tem as situações dele. De repente ele não acordou. Eu falo assim, de repente ele não acordou legal naquele dia, tá com raiva, né? E tem tudo isso também, né? Tem a parte de comportamento dele também, Sim, né? Ele tem a individualidade dele, sim. né? Por exemplo, ele precisa urinar para demarcar o seu território. Um cachorro macho com características mais alfa, mais de dominância. Aí a pessoa fala, ele fez xixi na casa toda. Então,
A senhora, quando comprou o cachorro, não sabia que ele fazia xixi? Ah, mas ele faz muito cocô. Então, o cachorro faz cocô, né? Então, veja, nós somos muito infantis, né? Aliás, a gente promove no animal um processo chamado infantilização. Ai, que bebê, que gracinha. O cachorro não quer isso. Quer? Não. Ele quer ser pego, à força. Ah, vem cá, abraça e tal. Não. Ele tem um modus operandi dele, né? E a gente não respeita isso, infelizmente. Quer dizer, cada vez menos a gente respeita, né? Nossa, doutor, falando, eu imagino que tem um monte de gente aqui. Eu vou até dar uma olhadinha aqui, enquanto eu vou falando com o doutor, das perguntas que vocês estão mandando. Eu sei que tem um monte de recadinho. Sempre que a gente fala dos animais, né? A gente encontra um monte de gente, já começa, né? Ai, não, mas o meu não é assim, um monte de defensores. E eu fico feliz porque a gente tem que defender mesmo os nossos pets. Mas hoje a gente está falando de uma defesa positiva, né? Que é pro bem da sua família, pro bem do seu petzinho, né? E ainda mais, deve ser mais difícil ainda para quem tem mais de um pet, né, doutora, em casa, né? Como harmonizar tudo isso, né? Você sofre, né? Quando tem mais de um é até legal, porque ambos ali se socializam, se relacionam de alguma forma. Sabe onde eu vejo o maior problema? É quando o animal vive sozinho. O estresse é muito maior quando ele não se relaciona com membros da mesma espécie, onde ele se relaciona exclusivamente com pessoas, né? Tá. Ou fica muitas horas isolado, fechado num apartamento. Ah, isso também é muito triste. Na minha tese de doutorado, eu estudei estresse em cães da polícia militar, cães farejadores de drogas e explosivos. E medindo o cortisol, que é um hormônio do estresse salivar, eu verifiquei que o cão se estressa muito mais quando ele está em descanso, porque eles trabalham 12/36, do que quando estão nas operações policiais. Porque quando eles estão em descanso, eles estão em canis individuais, sem interação, né? Então, veja, o que eu estou dizendo não é simplesmente uma opinião. Eu estou me referindo a uma vivência de 3 décadas de consultório e muitos estudos. Ciência, né? Ciência e observação. Nossa, doutora, incrível isso. Olha, tem aqui os amantes dos cães, né? Doutora Marilis. Tem 3, Lulu. 3. Olha, tá dizendo que tá adorando, tá aprendendo muito. Que sofrimento. Tenho 3 bebês. Ai, Marilis, bebês. Eu sei que é difícil, amada. Por isso que é importante a gente assistir o programa e aprender cada vez mais para que a gente possa dar qualidade de vida para os seus 3 pets e para sua casa também, Marilis. Um beijo para você, minha querida. O Jaime está perguntando aqui, doutor, nessa sua visão, o que o doutor acha sobre a castração? Sempre que a gente fala sobre castração, é um assunto que eu ainda quero trazer exclusivo aqui. Eu já prometi para vocês. É positivo castrar um animal? O animal entende o que está acontecendo com ele? Excelente pergunta. A castração é uma técnica de controle populacional. A gente deve castrar os animais que têm risco de gestações indesejáveis, para controle da população. Hoje, imagina-se que em São Paulo tenha 600 mil cães abandonados nas ruas. Fruto de posse irresponsável desses tutores que não castraram. Mas veja, também aí pede o bom senso. Se o cachorro vive sozinho, isolado, não tem risco de gestação, não castre. Porque a castração também é uma cirurgia mutilante, né? Que atua na economia do corpo como um todo. Então, hoje surgiu muito essa questão, castra o cachorro precocemente, e hoje a gente está colhendo aí algumas questões dessas atitudes. Entendeu? Ainda que de fato parece que, ao que tudo indica, a castração precoce das fêmeas diminui a possibilidade de câncer de mama. Mas na questão dos machos, isso não se faz como se divulga por aí, né? Então essa história, não, tem que castrar porque senão o animal adoece, isso não é verdade. Ovário e testículo não adoece ninguém. Para a saúde pública, pode e deve castrar. Agora, animais que vivem isolados, eu não castro.
Olha, o doutor me ajudou muito. Eu tô nesse dilema atual entre castrar o Mike tá com 1 aninho agora. Eu nunca fui a favor de castrar logo de pequeno. Você vê que tem criadouros que já entregam um animal castrado. Eu falo, gente, nunca na minha cabeça eu entrei isso. Mas ele nem desenvolveu a parte hormonal. Como que eu já vou pegar um animal que já é castrado? Mesmo sem entender muito, né, a parte veterinária, sempre ficou isso na minha mente. E o Mike tá com 1 ano agora. Eu fico assim, será que eu castro ou não castro? Castrar por quê? Então, muitas pessoas falam que melhora o comportamento, ele deixa de demarcar um pouco mais. Demarcar é normal. É normal. Normal. E porque e a gente ouve alguns relatos que as pessoas falam, ele deixa de demarcar um pouco menos quando se castra. Mas eu penso, será que não é uma frustração? Isso é bom? Pois é. Eu pergunto, castrar o cachorro para quê? Se não for para controle populacional, não justifica a castração. Não faz nenhum sentido, inclusive. Né? Esse é o meu olhar. A não ser que você tenha em casa, né? Por exemplo, tem famílias que tem, que nem a minha mãe tem, ela tem pai, mãe e a filho. Castre. Tem que castrar por caso, né? Para não ter filhos da mesma... Sabe o que acontece, Mara? As pessoas levantam esse tema meio fla-flu, meio Corinthians e Palmeiras, Sim. contra, a favor e tal. É um procedimento médico e, portanto, deve ser sempre individualizado se deve ou não castrar, baseado na gestação, na possibilidade, em algum fator predisponente que ele tenha de adoecer, sabedor dos ancestrais que adoeceram de câncer. Enfim, são tantos fatores, né? Então... É como, por exemplo, uso de anticoncepcional em mulheres. Há mulheres que podem fazer uso deles. Há mulheres que não podem. Há mulheres que têm que fazer. Há mulheres que não podem, em nenhuma hipótese, fazer. Então, veja, castração é a mesma coisa. Então, é um tema polêmico, mas de polêmico não tem nada. Depende. Se for para controle de animais, de gestações indesejáveis, deve castrar. É uma forma de controle. Aliás, é mais eficiente. Se não for para isso, castrar para quê? E no caso do macho, por exemplo, tem alguma incidência que ele terá menos câncer de próstata ou de testículo? Não. Não tem nenhuma incidência sobre isso? Nenhuma. Olha, porque até eu tô com o meu, que tem 16 anos e meio, estava aqui falando com o doutor, ele não é castrado, porque ele é cardiopata, e agora que apareceu um tumorzinho, né, em um dos testículos. Então, as veterinárias falam assim pra mim, mas se ele tivesse castrado ele, eu fico na dúvida, poxa, então eu errei, eu deveria ter castrado ele para que ele não tivesse esse probleminha? Ou a própria idade pode ter sido... Não. Comentário inadequado, errado, não faz nenhum sentido. Que você entra na dúvida, né? Então quer dizer que nós vamos retirar as mamas das mulheres para que elas não desenvolvam tumores de mama? É verdade. Não faz sentido. Não tem. Agora, o que faz sentido é os efeitos colaterais das castrações, como, por exemplo, o ganho de peso. Hoje, 40% dos animais que nós atendemos no consultório são obesos, sendo que 20% são obesos mórbidos. E um dos motivos, sem dúvida nenhuma, o espaço que eles ficam, a alimentação industrializada e a castração. Então, veja, as pessoas só falam o bom da castração. O bom da coisa, mas não falam o ruim, né? Quantos animais eu vi morrerem em anestesia geral para fazer as castrações? Quantas intercorrências de pós-operatório que eu vi acontecer, especialmente em cadelas que tem que abrir abdômen, né? Para retirada dos ovários e do útero, né? Então, veja, todo procedimento médico sempre tem dois lados, o pró e o contra. E os prós e contras. E a gente precisa fazer uma análise disso, individual, né? Então, não é nem contra nem a favor. Depende. Por isso tem que estudar cada caso. Eu acho que cada residência tem o seu histórico, né? Seu histórico familiar. Tá em dúvida, procura o doutor, um especialista na área. Será que isso vai fazer bem? Ou é só para seu... Eu digo assim, muitas pessoas querem castrar seu animal apenas para o seu próprio bem. Eu não quero que ele faça sujeira, eu não quero que ele lata, eu não quero que ele faça bagunça. E muitas vezes já vi cães castrados continuam fazendo a mesma coisa antes de não serem castrados. Então, quer dizer, não adianta muitas vezes, né? Então, você tem que estar pronto para isso, né? Eu acho que cada caso é um caso. É difícil a gente falar, né? Não faça ou faça, né? Eu ainda estou em análise, não tomei minha decisão ainda. Porque também o doutor falou uma coisa importante. Hoje a gente até tem uma sociedade
que praticamente não nos impõe, mas fala assim, olha, se o seu cão for castrado, ele não pode frequentar uma creche, ele não pode ir para um hotelzinho, tem uma dessas também. Eu já vi vários hotéis e creches que só aceitam cães castrados. Não leve. Nem nesse hotel, nem nessa creche. Eu também acho isso, porque começa a te impor. Então, quer dizer, eu sou obrigada a castrar para que ele possa usufruir daquilo? Não. Tá errado também, não tá? Eu acho. Super errado. Porque aí a clínica, o hotelzinho, o local que não quer ter trabalho. Não é? Eu acho. Eu também acho isso. Ainda bem que eu não tô errada, gente. Ainda bem, eu tô falando um especialista. Doutor, quando a gente fala de constelação familiar, de todos esses problemas que a gente falou, a constelação familiar, a gente achava que era só para humanos, né? E eu achava também, gente, como vocês aí em casa. E é possível fazer justamente para análise do nosso pet. E é muito importante, né, doutor? Como é importante, agora eu tô entendendo o quanto é importante. A constelação, segundo Bert Hellinger, grande psicanalista alemão, criador dela, diz que quando alguém na família não está na sua posição correta, todo o sistema familiar sofre. Vou dar um exemplo dele mesmo. Quando um filho não está no lugar de filho, está no lugar, por exemplo, do pai que faleceu e ele assumiu esse lugar, sendo aí marido da mãe, que é muito comum, essa dinâmica familiar, há o tal emaranhamento familiar, desequilíbrio. Todo o sistema vai sofrer. Porque esse menino é pesado para ele ser marido da mãe. Tudo entre aspas, tá? A gente está falando de relações inconscientes. Mas ele assumiu, porque era o filho único ou era o mais velho. As constelações, elas corrigem os locais devidos das pessoas. Locais esses que elas não deveriam sair, mas saem, óbvio. E os animais entram nessa também, né, sendo colocados no lugar de filho, né? Inclusive nas constelações familiares, no meu livro, o segundo livro, Os Animais e as Constelações Familiares, uma visão sistêmica, eu constelei 2 anos e eu verifiquei que os animais ocupam o lugar dos abortos ou das crianças não nascidas da tutora. Então a tutora perdeu um filho que muitas vezes nem sabe, mas o inconsciente dela sabe. E aí o cachorro, ele ocupa um vazio quântico, vazio esse que deveria ter sido ocupado por essa criança. Mas por que não? Por que é vazio? Porque a criança não nasceu? Não, porque a gente esquece dessa criança. Então para todas as pessoas que tiveram crianças não nascidas, elas têm que olhar para essas crianças, elas têm que dar um nome para essas crianças, elas têm que dizer, eu sou mãe de um filho que não nasceu, né? Ontem mesmo atendi uma tutora, né, que ela tem 3 filhos, mas ela falou, eu perdi um. Eu falei, não, a senhora é mãe de 4. Né? Sempre coloca isso na sua cabeça, porque assim a senhora inclui né, essa criança nesse local. Né? Então os animais ocupam esse local e são os mais doentes. Porque eles estão no lugar errado. Meu Deus do céu. E aí a gente vai para um outro campo, né? Então muita gente acha que não. Essa é uma briga bem grande.